Caro ouvinte, nós iremos dar hoje continuidade àquilo que nós iniciamos na segunda-feira. Estamos tratando acerca da bibliologia. Não sei se você já ouviu esse termo, eu expliquei aqui, mas possa ser que você não participou, não pôde acompanhar no dia que eu expliquei. Então eu quero retomar aqui o conceito, a definição de bibliologia. Essa é uma expressão técnica para se referir ao estudo da própria Bíblia. Então estamos aqui debruçados nesse assunto muito relevante. Eu queria aqui, só a título mesmo de recapitulação, mencionar alguns tópicos que nós já estudamos até aqui, para que você possa estar inteirado. À medida que você vai ouvindo outra vez, isso é muito bom, embora não darei detalhes, só mencionando os tópicos. E como se diz, né, o provérbio latino, que a repetição é a mãe da retenção ou do conhecimento. Quanto mais se repete, mais se tende a aprender, a memorizar. Então nós apresentamos informações introdutórias acerca da Bíblia, conceituamos aqui o significado da palavra Bíblia, que é muito comum muitos cristãos desconhecer o significado dessa expressão Bíblia. Vimos as descrições da Bíblia, como ela é descrita, como livro, como palavra, como lei do Senhor, livro do Senhor, livro da lei, escritura da verdade, palavra da verdade, palavra de Cristo, palavra de Deus, espada do Espírito, oráculos de Deus, sagradas escrituras, sagradas letras, escritura, escrituras, etc. Pontuamos aqui também acerca do material de escrita da Bíblia. Isso aqui foi muito importante, algumas curiosidades aí acerca do material em que a Bíblia foi escrita. Além do material de escrita, pontuamos também os instrumentos de escrita usados na redação da Bíblia Sagrada. Além do mais, mencionamos a estrutura da Bíblia, destacamos aí coisas importantes acerca das seções da Bíblia, como a Bíblia está organizada, as divisões do Antigo Testamento, do Novo Testamento, como fazer para a gente memorizar a sequência dos livros da Bíblia e a sua importância. Falamos acerca do cânon da Bíblia, essa expressão foi explicada também, o conteúdo, em que consiste o cânon da Bíblia, quais são os livros inspirados por Deus. Existem algumas Bíblias, que não é a Bíblia cristã evangélica, que tem alguns outros livros a mais. E nós explicamos aqui a razão. Esses livros são chamados de apócrifos, embora alguns segmentos religiosos denominam aí como livros deuterocanônicos. Eu expliquei também isso aqui. Vimos que, na verdade, a Bíblia Sagrada ela é composta de 66 livros. Esses são os livros que compõem o cânon sagrado, a palavra de Deus. E mencionamos aqui nesse tópico que a igreja ela não criou a Bíblia, a igreja apenas reconheceu os livros inspirados por Deus que compõem a Bíblia Sagrada. Também tratamos acerca dos manuscritos da Bíblia, foi muito importante, proveitoso esse tópico aqui. Falamos sobre o propósito da Bíblia, traduções da Bíblia, começamos aí a falar sobre as versões siríacas, semíticas, europeias, inglesas, portuguesas, etc. E falamos também sobre os propósitos da Bíblia. Hoje, nós iremos tratar aqui acerca da necessidade da Bíblia. Será que a Bíblia é necessária para a igreja? Será que a Bíblia é necessária para o cristão? São perguntas aí importantes que precisam ser respondidas de forma afirmativa. A palavra de Deus ela é extremamente necessária para o povo de Deus. Então até aqui ficou claro que à medida que nós fomos pontuando algumas questões, até mesmo relacionadas aí a questões técnicas, questões de curiosidades, mas já nós tivemos o privilégio de testificar e reconhecer a importância da palavra do Senhor. Hoje, portanto, nós iremos discorrer sobre a necessidade da Bíblia e temos ainda tópicos como os atributos da Bíblia para discorrermos aqui. Esse tópico aqui é a essência do que eu quero transmitir para vocês, que vai mostrar as características da Bíblia. Eu estou já desejoso que esse dia chegue para a gente começar a falar sobre os atributos da palavra de Deus. Mas hoje nós iremos ficar com a necessidade da Bíblia. Você já parou para responder essa pergunta? Por que a Bíblia é necessária? Essa é uma pergunta deveras, como o pastor Arlan sempre menciona, verdadeiramente importante. Saber o significado das coisas, a necessidade, a importância, isso é muito importante. Então vamos hoje falar acerca da necessidade da Bíblia
eu queria pontuar, antes de adentrarmos no estudo propriamente dito, mostrando que a Bíblia é necessária. Eu quero ler um texto da Escritura e quero que você me acompanhe. Então, o nosso quadro hoje é aquele que nós iniciamos desde segunda, que é o momento do estudo bíblico. É mais pausado, você tem aí tempo a mais para anotar, tomar anotações, registrar, me acompanhar com a sua Bíblia. Então, quero ler agora Provérbios, de número 13. Vamos aqui recorrer à Sagrada Escritura. Provérbios 13, verso 13. Nós lemos assim: o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Essa passagem bíblica, ora lida, ela retrata que a importância de se prezar pela palavra de Deus. O texto mostra que a pessoa que despreza a palavra de Deus, essa pessoa vai perecer. Então, isso indica para nós a importância e a necessidade da palavra de Deus. Alguém que se intitula cristão, mas não tem apreço pela Escritura Sagrada, qual será o fim dessa pessoa? Essa pessoa vai perecer. E diga-se de passagem, um cristão, ele nunca vai fazer isso, não. O cristão, ele ama a palavra. É como nós lemos no Salmo 119, verso 140, o salmista dizendo para Deus: a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Então essa palavra é digna de toda a aceitação. Essa palavra não pode ser desprezada, porque aqueles que desprezam a palavra irão perecer. Mas note que o verso 13 ainda, nós temos a continuação, onde o proverbista ele marca um contraste aí. Então, o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento aqui é um título empregado para se referir à própria Escritura, à própria palavra de Deus. Então, quem teme, ou seja, quem reverencia, quem obedece o mandamento, a palavra, será galardoado, apresentando para nós aí os benefícios que procedem da valorização das Escrituras. Então isso aqui já indica para nós com muita clareza que a Bíblia de fato é necessária. É tão necessária que se alguém desprezá-la, essa pessoa irá perecer. Então esse é um ponto aqui que nos ajuda a pensar bastante sobre a necessidade da palavra de Deus na nossa vida. Uma coisa interessante ainda que eu gostaria de pontuar é que infelizmente muitas pessoas têm incorrido, até mesmo ignorado o conhecimento da Bíblia. A palavra de Deus, ela nos mostra em alguns textos que as pessoas que fazem isso, que ignoram, que, como mencionado em Provérbios 13, são pessoas que estão fadadas ao sofrimento, estão fadadas aí a sofrer as consequências do seu ato, da sua insolência. Em Oséias 4:6, Deus ele usou o profeta Oséias para dizer o seguinte para o seu povo. Deus diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Percebeu? Então há cristãos que querem viver a vida cristã à parte da Bíblia. Nós teremos a oportunidade, dentro desse tópico aí da necessidade da Bíblia, de tratar sobre esse aspecto também. O Senhor Jesus Cristo, em dado momento, ele foi questionado por um grupo religioso chamado Saduceus. Era um grupo ali da aristocracia judaica, ligado aos sacerdotes. Eles eram pessoas que eram incrédulas. Eles criam parcialmente na Bíblia. Alguns consideram eles até mesmo como os primeiros liberais da história aí. Eles não criam na ressurreição, não criam no sobrenatural. E eles chegaram até Jesus Cristo apresentando uma questão. E o Senhor Jesus, em resposta à pergunta e à situação que eles apresentaram, Jesus Cristo foi bem incisivo, foi bem direto com eles, dizendo o seguinte: errais, Mateus 22:29, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então note que quando a palavra de Deus é negligenciada, ignorada, vai acontecer tudo isso. A pessoa vai errar, vai pecar, vai ser destruída. E como lemos inicialmente em Provérbios 13:13, aquele que despreza a palavra perecerá. Por isso, nós iremos agora considerar alguns argumentos, algumas assertivas, afirmações bíblicas que comprovam como a Bíblia ela é necessária para a vida do cristão, para o povo de Deus. A Bíblia é imprescindível. Eu quero apontar aqui algumas questões que fortalecem esse fato, que a Bíblia ela é necessária. Quero começar afirmando o seguinte, que a Bíblia é necessária para a salvação. Que afirmação, não é verdade? E é isso mesmo.
Quero poder comprovar isso lendo com você alguns textos da Bíblia que vai nessa direção. De fato, sem a palavra de Deus, o homem não tem condições de saber quem Deus é. É verdade que Deus se revela de forma também que nós chamamos a revelação geral, na criação, na consciência, na providência, só que esse conhecimento ele é limitado. Esse conhecimento é uma expressão aí da graça comum de Deus, mas não conduz o homem à salvação, apenas a revelação especial contida na Escritura Sagrada. Então, sem as Escrituras, sem a palavra de Deus, não há salvação. Eu quero ler algumas passagens que irão nos fazer refletir mais profundamente sobre esse tópico. Vamos lá? Eu quero iniciar lendo João capítulo 17, versículo 20. Esse é um dos textos que de tempo em tempo nós mencionamos aqui na rádio, e ele vai fortalecer esse fato. Trata-se de uma oração feita pelo Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado, Filho de Deus, o Deus homem, que sendo Deus, tomou uma forma humana para salvar o seu povo. Em João 17, ele está orando ao Pai. Ele fez alguns pedidos, e quando chega aqui no versículo 20, ele diz assim: eu não rogo somente por estes. Ele diz, olha só o verso 20, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Você conseguiu perceber? Ele está orando, aí ele diz assim, eu não rogo somente por estes. Esse aqui é uma referência aos 11 que estavam ali com ele no Getsêmani orando. Judas já tinha saído para traí-lo, mas ali estavam os 11, Cristo orou por eles, mas na continuação ele diz, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então Jesus Cristo aqui ele já intercede em prol dos crentes futuros, aqueles que iriam crer. Aí a pergunta é, eles creriam através de quê? Aí Cristo diz, por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então é pela Escritura, pela Bíblia, que o homem ele crê em Jesus para a salvação. Sabemos que se a pessoa não crê em Cristo, ela não será salva. João 3,16 é claro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a crença, o crer em Jesus Cristo é fundamental, é uma expressão de que a pessoa nasceu de novo, que ela foi regenerada pelo Espírito Santo, logo, um filho de Deus. Então, crer é uma expressão necessária na vida daqueles que verdadeiramente são salvos por Jesus Cristo. Então, para crer em Jesus, é necessário a palavra. Vou repetir a leitura. Não rogo somente por esse, mas por todos aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então, sem a palavra, não havia habilidade da pessoa ter a fé salvífica, a fé salvadora. Eu quero ler um outro texto aqui de Romanos 10, 17. Paulo está falando sobre a pregação do Evangelho, a importância, como pregarão se não forem enviados, como crerão se não ouvirem. Aí quando chega no 17, ele diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então essa fé aqui, ela procede da palavra. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então a palavra é fundamental para a salvação do pecador. Há alguns textos que nós poderíamos aqui mencionar. Eu quero aproveitar o tempo que temos para mencionar aqui para você. Vamos ler Tiago 1,18. Tiago 1,18 oferece a mesma verdade para nós. Diz assim, segundo a sua vontade, aqui Tiago está se referindo à vontade de Deus, segundo a sua vontade, Ele, Deus, nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. O que é que Tiago está reconhecendo aqui? Ele está reconhecendo que Deus, pela vontade dele, ele gerou os crentes, que é uma referência que é o novo nascimento, a regeneração, nos gerou pela palavra da verdade. Então, palavra da verdade é uma expressão usada para se referir à Bíblia, à Escritura. Então, Deus, pela vontade dele, ele deu novo nascimento, regenerou os cristãos, justamente pela palavra. Você percebeu? Então, em outro momento nós já explicamos aqui que o Senhor Deus ele usa duas forças operacionais, por assim dizer, para a regeneração daqueles que ele de antemão conheceu. A palavra e a ação do Espírito Santo, convencendo um pecador. João 16, 8. Então aqui,
segundo a vontade de Deus, ele gerou os crentes pela palavra da verdade. Percebeu? Então, a palavra é fundamental para a salvação dos crentes. Há uma outra passagem aqui, mais adiante, em 1 Pedro, capítulo 1. Ouça o que o apóstolo Pedro disse, em harmonia com aquilo que nós já temos visto. Ele falou assim, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados. Aqui é uma expressão para se referir ao mesmo que Tiago diz, sobre Deus nos gerar, o novo nascimento, nascer de Deus, nascer de novo. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível. Aí ele vai explicar. Que semente é essa incorruptível? Ele diz, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então é através da palavra que Deus regenera os pecadores que nele crê. Então note, sendo de novo gerados. Então aqui é mais um texto que evidencia, que corrobora, que confirma essa verdade. Eu quero aqui ler agora primeiro aos Coríntios, capítulo 1. Paulo ele vai salientar também a questão da importância da palavra, inclusive essa palavra sendo pregada, a importância da pregação, né, em outras palavras. Ele diz, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, o seguinte, me acompanhe. Se você tiver Bíblia, você pode acompanhar daí, se não tiver, pode ficar tranquilo que eu estou aqui para ler e explicar a palavra de Deus. Está escrito assim, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Que interessante. Esse texto ele enfatiza a importância da palavra de Deus sendo pregada para a salvação dos crentes. Você percebeu isso? Então, sem a palavra, gente, não há salvação. É por isso que esse programa nós denominamos como sendo a Bíblia em Foco, porque o Evangelho procede da Escritura. A mensagem da salvação procede da Escritura. O plano de redenção procede da Escritura. Então nós estamos aqui explicando para você que não existe salvação sem a palavra de Deus. A palavra de Deus é o principal meio de graça que ele usa para poder chamar os seus eleitos. É através da pregação da palavra. Daí nós enfatizarmos a importância da pregação. Não é verdade? A palavra de Deus é importante e essa palavra pregada, ela é o recurso que Deus usa para poder chamar os homens para si. E também para edificar a igreja, fortalecer os crentes, prepará-los para o retorno de Jesus Cristo na sua segunda vinda. Então, eu queria destacar isso aqui com muito carinho. Você que às vezes frequenta cultos, vai na igreja, mas você não tem apreciado a pregação. Possa ser que você goste mais de outros elementos do culto, que todos os elementos que foram prescritos por Deus, que faz parte do chamado princípio regulador do culto, são aqueles elementos que Deus ele determinou que o seu povo viesse oferecer, realizar efetivamente quando se reunir para adorá-lo. Então a pregação, a leitura da palavra, e são dois elementos ligados um ao outro. Você tem a leitura, que é um elemento do culto, mas você também tem a leitura seguida da exposição, que é a pregação da palavra de Deus. É vital para a igreja. É muito importante a palavra de Deus pregada. Então, se porventura você não tem esse apreço, você tem que pedir perdão a Deus, confessar seus pecados, porque a palavra é dele. Você tem que entender que a palavra não é sua, a palavra não é minha, a palavra é de Deus, viva e eficaz. E você tem que se dobrar diante dela, se curvar. Quando Deus fala, nós temos que nos curvar, nos prostrar. Alguém já disse com sabedoria que quando a Bíblia, a palavra de Deus é verdadeiramente pregada, Deus é verdadeiramente ouvido. Então você precisa apreciar, você precisa reconhecer que Deus usa a sua palavra, inclusive através da pregação dela, para poder fazer o que lhe apraz. A pregação, portanto, é fundamental. Aqui eu quero aproveitar o gancho e afunilar mais um pouquinho. Quando você vai para o culto, você que é cristão que me ouve agora, você se prepara para poder adorar a Deus e receber sua palavra? Você é uma pessoa que às vezes vive o dia nutrindo sua mente, seus pensamentos com coisas ruins, pecaminosas, mundanas. Aí quando chega no culto, você não ora, você não canta, você não participa dos elementos do culto. Você é negligente, você é imprudente, você é insensato. E às vezes quando chega na hora da pregação você fica bocejando, abrindo a boca, meio inquieto, querendo ir embora logo, querendo que o culto acabe. E às vezes você começa até a criticar a pregação. É muito conteúdo. Eu quero chamar a sua atenção. Não proceda assim. Isso é uma afronta
ao Deus Trino, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A palavra é dele. Ele constituiu homens para poder anunciar a sua palavra. E quando você for para o culto, você que é cristão, você tem que se preparar para o culto. Às vezes você está na correria do dia a dia, por exemplo, no domingo, ao invés de você se preparar para cultuar Deus, você é na correria, vai para um lugar, se preocupa com a sua vontade, com o seu lazer, em detrimento do momento que você deveria estar se preparando, já cultuando a Deus com sua família no lar, se preparando para poder servir o Senhor no culto congregacional, no culto público, e às vezes você não se preocupa com isso. Aí quando chega no culto, fica com sono, sonolento, indisposto para adorar a Deus, para poder participar dos elementos do culto, inclusive na hora da pregação. Eu quero chamar a sua atenção. Você precisa se voltar para Deus. Você precisa viver a sua fé de forma genuína. Ser cristão é viver para Deus. Segundo Paulo em Romanos 14, nós somos do Senhor. A nossa vida não pertence a nós mesmos, pertence a Deus. Em relação à pregação, você tem que estar com o coração receptível. Olha o que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 21. Olha a importância de preparar o coração para poder receber a palavra de Deus. Ele diz assim: pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Tiago, portanto, ele está enfatizando isso. Você tem que rejeitar toda imundícia e acúmulo de malícia. É uma limpeza. Porque muitos cristãos às vezes vivem fracos na fé. Eles não estão dando a devida atenção para a pregação da palavra de Deus. Não se prepara para receber a palavra. O coração está cheio de entulho. Olha a expressão aí. Pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia. Então tem pessoas que vão para a igreja, mas o coração está sujo, está cheio de coisas mundanas, impróprias. A Tiago está dizendo, vocês têm que rejeitar tudo isso. Você tem que renunciar a todo acúmulo de malícia. E o que deve ser feito? Receber com mansidão a palavra em voz enxertada. Então você tem que preparar seu coração. Aqui é como se fosse um terreno, um solo. Então a palavra de Deus como semente, o coração deve estar preparado. A terra do nosso coração deve estar preparada para receber essa semente. Então muitas pessoas às vezes vivem fracas na fé justamente por causa disso. Elas não se preparam para receber o Evangelho, para receber a palavra de Deus, que, segundo o texto, pode salvar a vossa alma. Então, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, você deve se dobrar, se preparar. Fala, não, estou aqui, já acorda de manhã, no domingo, por exemplo, já pedindo a Deus misericórdia, lendo a palavra. Se possível, a primeira voz que você tem que ouvir toda manhã, sabe qual é? A voz de Deus pela Bíblia, pela Escritura. É você acordar, já abrir a Bíblia, deixar a Bíblia perto de você, já no seu quarto ali, perto da sua cama, na cabeceira, já deixar pertinho de você. Quando você acordar, na primeira voz que eu vou ouvir é a voz de Deus. Você lê a palavra em voz alta ali, depois você se curva em oração. Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado por mais um dia. Dá graças a Deus porque Ele te deu um sono reparador. Peça a Ele para que Ele te dê condição de durante o dia você honrá-lo. Então, você já tem que começar se preparando. No caso do domingo, você faz isso ao acordar e já vai se preparando para o culto. Já coloca um hino na sua casa, hinos bíblicos, é claro, cristãos, consistentes com a sã doutrina. Já começa a louvar o Senhor, exaltar o nome do Senhor, buscar a Deus. Aí você pode fazer o culto com sua família no domingo ali, já se preparando. Então, o dia que você vai consagrar para o Senhor, se dedicar a Ele não, e quando chegar no culto, dependendo do horário que for, na sua igreja, não sei se pela manhã, tá meia-noite, mas se organize, falar, no meu coração tem que estar preparado para receber a palavra de Deus. Então, a Bíblia, em primeiro lugar, é necessária para a salvação. Então, vamos agora continuar. Além da Bíblia ser necessária para a salvação, ela também é vital para o sustento espiritual. Isso mesmo. Então, aqueles que são alcançados por Cristo através da pregação do Evangelho, da sua palavra, a Bíblia vai comparar eles como recém-nascidos. A gente vai ver isso mais adiante. Então, é necessário que ele venha a ser sustentado, alimentado. Então, a pessoa nasceu de Deus, nasceu de novo, é um cristão agora, recém-nascido, e ele precisa agora se alimentar da palavra. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 4,
ele foi tentado pelo maligno, e na primeira fase da tentação, conforme a descrição de Mateus, capítulo 4, o maligno, aproveitando que Cristo ele havia jejuado 40 dias, 40 noites, em oração e jejum, ele se aproxima. O texto denomina ele como sendo um tentador, maligno, tentador. Ele chega até o Senhor Jesus Cristo e faz uma sugestão. Ele diz assim, o texto vai recitar para nós: chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ouça a resposta de Jesus, citando aqui um texto de Deuteronômio. Ele diz assim: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Senhor Jesus está citando aqui Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. E o que ele reconhece? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, não há possibilidade do cristão ele viver bem espiritualmente se ele não se alimentar da palavra. Então a comparação é clara. Quando Cristo fala nem só de pão viverá o homem, está falando do alimento físico. Então, assim como você não pode ficar sem se alimentar no dia a dia, se você deixar de comer, de se alimentar, você vai ficar fraco, você vai adoecer, você pode até perecer. Então, da mesma forma que você precisa do alimento cotidiano, você precisa se alimentar fisicamente, de igual modo você precisa da palavra de Deus. Então, Cristo ele reconhece que a palavra de Deus sustenta, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em outras palavras, eu te digo o seguinte: você precisa da Bíblia para você ser sustentado na fé. Então, tem pessoas que às vezes ficam tristonhas, cabisbaixo, vivem a vida cristã, parece que não está contente com o Evangelho, com Jesus Cristo. E tem pessoas que falam assim: estou muito desanimado. Mas a pergunta que essa pessoa tem que fazer é o seguinte: eu tenho me apropriado dos meios de graça que Deus tem preparado para mim? A oração é um meio de graça, mas também a leitura da palavra, a escritura, como eu mencionei, é o principal meio de graça que Deus usa para sustentar o seu povo. Então Deus usa a palavra não somente para salvar os pecadores, mas para sustentar esses pecadores arrependidos agora, que foram adotados por Deus como filhos por meio da fé em Jesus Cristo, justamente através da mesma palavra. Então a palavra dá vida para a pessoa e a palavra sustenta a pessoa nessa nova vida. Então você precisa se alimentar. Você precisa ler a palavra, meditar nela, ruminar as escrituras. Há um texto aqui em que Jeremias ele exemplifica isso. Jeremias ele é conhecido por alguns como profeta chorão, não é isso? Profeta das lágrimas, profeta das lamentações. Em Jeremias capítulo 15, nós temos uma declaração que ele faz para Deus muito oportuna. Jeremias capítulo 15, versículo 16. Observe o que Jeremias diz para Deus. Ouça: achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome me chama, Senhor, Deus dos exércitos. Então Jeremias está reconhecendo, quando ele encontrou as palavras de Deus, Deus proporcionou as suas palavras. O que Jeremias fez? Logo as comi. A ideia aqui da palavra como alimento. Jeremias se alimentava da palavra de Deus. Ele era nutrido pela Sagrada Escritura. E ele afirma aí: achando essas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim, o quê? O gozo e a alegria do meu coração. Então Jeremias ele era sustentado pela palavra de Deus. Então observe, a Bíblia é necessária para a salvação, a Bíblia é necessária para o sustento espiritual, e terceiro, a Bíblia também ela é necessária para o crescimento espiritual. Isso mesmo. Então a imagem é a mesma. A pessoa ela nasce da palavra, como se fosse um bebezinho. Ela agora é sustentada pela palavra. E para ela crescer, é necessária a palavra. Eu quero aqui me apropriar de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, onde Pedro ele vai reconhecer justamente essa verdade. Ouça com atenção. Versículo 2, aqui do capítulo 2 de 1 Pedro. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos. Olha a expressão, meninos novamente nascidos. O leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. O que Pedro está dizendo?
que o cristão ele deve desejar. Quando ele fala afetuosamente, é ardentemente. Ele deve desejar, como meninos novamente nascidos, o leite racional. Então a comparação é de uma criança, ela nasce e ela, quando está com fome, ela vai chorar, ela vai desejar ser amamentada. Então o cristão também, ele nasceu da palavra, ele é um recém-nascido na fé, ele é sustentado pela palavra, ele precisa desejar ardentemente a palavra. Aí ele diz aí, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Então o leite racional aqui é uma referência à palavra de Deus. A mesma palavra de Deus que no capítulo 1, versículo 23, Pedro diz que nós somos gerados. Você se recorda? Então essa mesma palavra deve ser desejada, porque é por ela que a pessoa vai crescer espiritualmente. Então assim como um bebê, ele nasceu, é alimentado, mas ele vai crescer. Então para que você possa crescer na fé em Cristo, é fundamental que você venha se apropriar da Escritura. É o mesmo passo, o mesmo procedimento. É leitura, meditação, estudo, ouvir as pregações, se dedicar à palavra de Deus, porque sem a Escritura não há crescimento espiritual. E é interessante notar que o próprio Deus requer que o seu povo cresça. 2 de Pedro 3,18 está escrito o quê? Antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O crescimento é mandamental. O cristão tem que crescer. E qual é o meio de crescimento espiritual? A palavra. Então observe, a palavra é necessária para a salvação, a palavra é necessária para o sustento espiritual e a palavra é necessária para o crescimento espiritual.